Boa tarde, gente. Meu nome é Arthur Wichmann. Eu sou o CIO da XP. CIO, um título, né? Chief Investment Officer. Tem um lugar aqui. É complicado, né? Assim, em português, claro, eu sou responsável por toda a parte de investimentos, tanto do dinheiro discricionário quanto do dinheiro de clientes da XP, certo? Então tá bom, Arthur, quanto que é isso? Né? Só para saber, né? Dá um tamanho mais ou menos disso. Isso, no último número oficial, é 1,2 trilhão de reais. Né? Então, é esse o meu trabalho. Né? Ter que lidar com isso e entender um pouco o que está acontecendo e traduzir isso em investimento. Falar 2 segundos da minha carreira, não tem nada de muito excepcional na minha carreira, não. Eu estou há 30 anos no mercado financeiro. Eu sou formado em economia pela PUC do Rio, com mestrado em matemática aplicada e finanças pela PUC do Rio também. Né? Por que mestrado em matemática aplicada e finanças na PUC do Rio? Por que mestrado em matemática aplicada em finanças? Porque tem 2 coisas no mercado financeiro que vocês podem tentar entender. Né? E normalmente a primeira coisa na qual as pessoas escorregam. Você pode entender o quê ou você pode entender o porquê. Você pode entender o que aconteceu. A bolsa caiu ontem 5%, a S&P caiu ontem 5%. Aliás, o S&P caiu ontem e anteontem 5%. Quantas vezes na história o S&P, para quem não sabe, o S&P é o índice mais usado para medir a performance da bolsa norte-americana. Né? Ele foi criado em 1957. Quantas vezes na história ele teve quedas de 5% em 2 dias seguidos? Alguém aqui sabe dizer? 4. Quase. Né? Então a gente está vivendo um momento meio único na história. Né? Se desde 1957 até hoje só tiveram 4 vezes na qual ele caiu 5% 2 dias seguidos, alguma coisa está acontecendo. A gente vai falar um pouquinho disso ao longo do tempo aqui. Mas, então, o que e o porquê? Você dizer o que? Ele caiu 5%. Bacana. Legal, você tem uma informação útil. Né? O entender o porquê. Por que a gente teve 2 quedas seguidas de 5%? E se essas 2 quedas seguidas de 5% são oportunidades de investimento ou não, isso vai fazer diferença na carreira de vocês. Especialmente hoje, quando a gente vive num mundo onde vocês são inundados por informação, né? O que vai valer muito pouco. O porquê vai valer bastante. Certo? Então, quando a gente olha para isso, por que eu fiz mestrado em matemática e matemática aplicada e finanças? Né? Porque eu queria entender o porquê. Eu queria entender como é que as coisas funcionam. Né? Eu queria entender o mecanismo. Né? E uma vez que você entende o mecanismo, e eu acho que esse aqui deveria ser a busca de todos que estão buscando uma carreira no mercado financeiro, né? Tentar entender por que esse negócio funciona, né? Como é que as coisas funcionam e por que as coisas são do jeito que elas são e por que elas poderiam e podem e serão diferentes no futuro. Né? Então, essa é a pergunta que vocês vão ter que responder e essa é a pergunta que vai valer a carreira de vocês. Então, vamos lá. Eu trabalho no mercado agora, isso aqui está desatualizado, já são 30 anos, né? O tempo passa rápido. Eu comecei num banco carioca, chamava Icatu, da família Almeida Braga, não existe mais, né? Foi vendido para o Itaú. Né? Depois eu fui trabalhar no Pactual, que vocês conhecem hoje em dia como BTG, né? Mas pré-André Esteves, na era do ex-ministro Paulo Guedes. Eu trabalhei com o Paulo Guedes, eu trabalhei com o André Jacuski, para quem conhece aqui gestão de fundos, né? Então eu trabalhei no Pactual das antigas, né? De lá
eu saí e fui trabalhar num banco suíço, né? Eu fui trabalhar num banco suíço, primeiro aqui no Brasil, tocando o negócio de Brasil. Depois eles me mandaram para a Suíça. Eu passei 5 anos na Suíça. Depois eles me mandaram para o Canadá. E aí você fala assim, pô, Arthur, por que você foi fazer isso, né? Porque enquanto eu estava aqui no Brasil, o pessoal chegava e falava assim para mim, tá bom, Arthur, é legal que você entende de Brasil, bacana, mas olha só, cara, o pessoal bom mesmo é o pessoal que está investindo em mercados emergentes como um todo, não é só Brasil, é o pessoal que investe em Brasil, na África do Sul, na China, em Taiwan, entendeu? No México, é a turma de mercados emergentes. Eu falei, opa, essa é a turma que é boa mesmo? Então eu quero ir para aquela turma ali. Me mandaram para tocar os portfólios de mercados emergentes na Suíça. Fiquei lá durante 5 anos. E aí, enquanto na Suíça, o pessoal falou, pô, legal, Arthur, poxa, você está indo super bem, etc., bacana, mas deixa eu te dizer uma coisa, o pessoal bom de verdade é o pessoal de mercados desenvolvidos, Estados Unidos, S&P, entendeu? Pô, investir na Apple, investir na Walmart, esse tipo de... Essa é a turma boa. Eu falei, essa é a turma boa? Então eu quero ir para lá. Falei, olha, tem uma vaga para tocar Estados Unidos e Canadá, em Toronto. Eu falei, opa, deixa comigo. Aí eu levantei a mão e falei, só tem uma coisa, eu não entendo absolutamente nada dos Estados Unidos. Eu falei, não tem problema, você já foi endocrinado com a nossa visão de entender o mundo, a gente vai te mandar para tocar Estados Unidos e Canadá. Então eu fui lá para tocar Estados Unidos e Canadá. E tem uma coisa que vocês vão ver ao longo da carreira de vocês, quer dizer, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então assim, você olha e fala assim, poxa, quando eu saí de Brasil para chegar na Suíça, né, eu descobri que todo mundo lá tinha uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, todo mundo tinha um ferramental, não tinha ninguém que tinha redescoberto a roda, né? Que aquele suposto, olha, a turma lá, entendeu, que está, entendeu, lá em cima. Não, eles fazem mais ou menos a mesma coisa que eu faço, né? Quando eu cheguei no Canadá, para tocar Estados Unidos e Canadá, que, poxa, era o Olimpo, entendeu? Você está ali na Champions League, na primeira divisão, etc. E eu descobri que os caras faziam a mesma coisa que a gente fazia. Todo mundo tinha uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, entendeu? Então, assim, essa mítica de que, poxa, a grama do vizinho é sempre mais verde, que existe sempre, né, um conhecimento mágico em algum lugar, que você vai chegar lá e você vai chegar no Monte Olimpo, isso não é verdade, tá? Primeira grande coisa que vocês têm que entender na carreira de vocês. Então, claro. Então, passei 10 anos morando fora. Daí uma coisa aconteceu, meus 2 filhos mais velhos nasceram lá na Suíça, a gente já morava no Canadá há bastante tempo, e aí infelizmente a gente teve 2 eventos de família, né? Meu pai morreu, meu sogro morreu, e a minha mulher falou para mim, olha, poxa, tá na hora da gente voltar para o Brasil. Eu tenho muitos defeitos, que vocês vão aprender nos próximos 45 minutos, mas eu sou bem mandado, né? Então, quando a minha mulher falou, olha, quero voltar para o Brasil, eu falei, sim, senhora. Voltei para o Brasil, e aí eu tinha uma escolha, que é uma escolha que vocês vão encontrar durante muito tempo na carreira de vocês. Entre as várias propostas de trabalho que eu tinha, tá? Eu tinha uma proposta de um banco que me prometia, que me garantia muito dinheiro, e eu tinha uma proposta para trabalhar com uma pessoa chamada Luiz Stuhlberger. Eu não sei quem conhece o Fundo Verde aqui. Ele chegou a ser o maior fundo multimercado do Brasil, e é um dos fundos mais famosos da indústria no Brasil. E o Luiz Stuhlberger chegou para mim e falou, olha, Arthur, não te prometo nada, não te dou nada, tem uma cadeira aqui do meu lado. Quer, não quer, não quer. Então, uma grande escolha naquele momento, o que era para mim, naquele momento, uma quantidade grande de dinheiro, ou
a escolha de aprender com um gênio, né? Mas sem nenhuma garantia de quanto eu ia ganhar. Zero. Entendeu? Ele podia me mandar embora uma semana depois. Quando confrontado com a escolha entre aprender e ganhar dinheiro, vocês devem ficar sempre com a escolha de aprender. Sempre, deixa eu refazer aqui essa frase, sempre é uma frase que, para mim, é muito definitiva, né? Tem pessoas aqui, em alguns momentos de nós, na nossa vida, que você vai falar, pô, eu preciso do dinheiro. É muito legal essa história, mas, cara, eu precisava do dinheiro, então tive que... Ok, entendo isso. Mas se você tiver a escolha, né, e se você não tiver, naquele momento, precisando efetivamente pagar as contas, pô, o aluguel da casa, a escola do filho, acho que vocês são muito jovens para pensar nisso ainda, né? Mas sempre escolham o que você pode aprender. A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, tá? O Luiz Henrique vai me lembrar de falar disso, que a gente está diante de um novo... Anota aí, Luiz Henrique, a gente está diante de um novo jeito de criar riqueza. E eu tenho que falar disso sobre vocês, isso tem a ver com o que vocês vão aprender, tá? Mas só para terminar a minha carreira aqui. Então, eu trabalhei durante 10 anos com o Luiz Stuhlberger, né? A gente pegou a Verde... Com a gestora, quando eu entrei, tinha 5 bilhões, a gente saiu, quando eu saí, em 2019, tinha 55 bilhões, era o maior fundo multimercado do Brasil. Mas, Arthur, por que você saiu da Verde? Né, você era o maior fundo multimercado do Brasil, você trabalhava do lado do Pelé, né, do Neymar para a geração mais jovem. Né? Então, assim, por que você saiu? Outro momento super importante na minha carreira. Ali sim eu estava fazendo 25 anos de carreira, né? E uma coisa ficou muito clara para mim, que tem que ficar muito clara para todos vocês também. Tá? O jeito que eu usei para ganhar dinheiro nos primeiros 25 anos da minha carreira, os modelos mentais, essas coisas todas, eu olhei para isso e falei o seguinte, poxa, não vão funcionar mais na segunda parte da minha carreira. Né? Vamos supor que minha carreira tenha 50 anos. Né? O que eu aprendi ao longo dos primeiros 25 anos, uma parte pode ser útil, mas uma parte não é, né, útil para continuar na segunda parte da minha carreira. Né? E por que isso? Porque a gente está passando por um profundo processo de mudança tecnológica. Vocês vivem isso o tempo inteiro. Todo mundo aqui tem o ChatGPT ou, entendeu, o Llama ou qualquer coisa parecida, qualquer Large Language Model no seu smartphone. A gente está mudando profundamente. A tecnologia está mudando a forma da gente viver e, ao mudar a forma da gente viver, ela está mudando a forma de investir. Então eu cheguei para o meu chefe, sócio, eu era sócio da Verde, um dos sócios fundadores, né? Cheguei para ele e falei, Luiz, o jeito que a gente usou para ganhar dinheiro não vai mais funcionar daqui para frente. Ele falou, Arthur, eu concordo 100% com você, só tem um problema. A empresa só tem 10 sócios, não dá para parar um sócio ou 10% dos sócios para ficarem pensando nisso. Eu falei, não tem problema. Eu acreditava tanto nisso que eu vendi a minha participação na Verde, peguei toda a família e a gente foi passar um tempo na Califórnia. Você vai lá no Vale do Silício, você visita as empresas, você visita, entendeu, a Apple, né? Você visita os fundos, você visita as universidades. Teve um efeito colateral inesperado, né? Meu filho mais velho hoje em dia está se formando na universidade norte-americana, né? Eu lembro da gente visitando Stanford, né? O campo de Stanford naquele momento, né? O mais novo aí está querendo ir, né? O do meio também já está lá fora. E aí eu voltei para o Brasil, né? E aí, para quem passou um tempo estudando tecnologia e investimentos, a XP era um lugar meio óbvio, né? Era um lugar onde tecnologia e investimentos se encontram, né?
Então, eu queria saber como é que funcionava aquele negócio do lado de dentro, né, em vez de do lado de fora. E aí vim trabalhar na XP. Comecei como CIO do Private Banking naquela época, né? Assim, então era só para clientes de ultra alta renda. E aí há um ano, vai fazer exatamente um ano atrás, eles decidiram expandir essa área e aplicar tudo aquilo que a gente aplicava para os clientes de ultra alta renda para toda a base de clientes da XP. Tá? Então essa é a minha história. Assim, nada de muito interessante, nada de muito particular, nada de muito assim, mas 30 anos de estrada. Tá? Então vamos falar um pouquinho, né, sobre o título do negócio, né, investindo no futuro. Né? Gente, qual é a coisa mais importante que vocês podem fazer hoje? E que tem a ver com como as pessoas estão, com como o mercado está criando riqueza. Como é que se ganha dinheiro no mercado financeiro hoje em dia? Gente, se ganha dinheiro no mercado financeiro hoje em dia com uma coisa, tá? Essa coisa chama-se conhecimento. Tá? Conhecimento e informação são duas coisas muito diferentes e vocês têm que saber disso. Né? O Prêmio Nobel de Economia, o Paul Romer, fala isso. A gente vive num mar de informação e num deserto de conhecimento. O que é informação? Tudo que vocês veem no TikTok, entendeu? Tudo que eu vejo na minha tela da Bloomberg, entendeu? O preço da ação da Apple, a taxa de juros na Austrália, entendeu? A taxa de câmbio da Indonésia. Isso tudo é informação. Né? Quando você aplica inteligência a essa informação, aí você gera conhecimento. Né? Já teve uma época, quando eu estava no início da minha carreira, você ganhava dinheiro com informação. Né? Você saber qual era o resultado de loja Renner, antigamente, gente, todas as empresas são obrigadas, as empresas listadas em bolsa são obrigadas a reportar seus resultados trimestralmente, certo? Já teve uma época, para vocês verem como eu sou velho, né? Já teve uma época onde as empresas divulgavam seu resultado e saía um papel na CVM, que ficava no Rio de Janeiro, naquela época, né? E saía um negócio chamado ITR, né? Que era o resultado trimestral, né, daquela empresa. E você tinha que mandar um office boy, né, na CVM todo dia para ver quais empresas, porque as empresas sequer te diziam que dia elas iam divulgar o resultado. Então você tinha que mandar um office boy todo dia na CVM para ver quais os resultados tinham saído. E tinha uma coisa engraçada. Por quê? Porque quem tinha o office boy mais rápido tinha informação mais rápida. De verdade. Se o office boy do Pactual corresse mais do que o office boy do Garantia, eu sabia qual era o resultado de loja Renner antes do Ricardinho no Garantia, né? E eu tinha informação que valia dinheiro. Né? Então, já teve uma época que informação, saber qual o resultado, quais as vendas das lojas Renner, era uma fonte de retorno, você podia ganhar dinheiro com isso. Né? Hoje em dia não é mais. Hoje em dia você pode criar um app para fazer scraping, né? E saber com uma precisão assim, elevada quantos iPhones foram vendidos no Brasil hoje. Né? Você passa um scraping, entendeu? Ele vai passando tudo quanto é loja, entendeu? Operadora de telefonia, não sei o que, eles vão te reportando esse negócio, você vai puxando esses dados, cara. Se todo mundo faz isso, o retorno dessa coisa tende a zero. Né? Você entender o que vai acontecer com a Apple por causa da guerra comercial do Trump, que foi o que fez o S&P cair 5%, 2 dias seguidos, que é uma coisa que só aconteceu 4 vezes desde 1957, né? Isso vai fazer muita diferença. Tá? Isso vai valer muito dinheiro. Isso ainda vale e vai continuar valendo muito dinheiro. Né? Então, acho que a busca de vocês tem que ser por adquirir conhecimento. Tá?
por quanto tempo, né? Essa é uma pergunta, poxa, quanto conhecimento é suficiente? Gente, qualquer quantidade de conhecimento que você tenha, Warren Buffett, quem aqui já ouviu falar do Warren Buffett? Né? Assim, Warren Buffett não tem conhecimento o suficiente. O Stan Druckenmiller, que é outro gestor de hedge fund famoso, né? Também não tem conhecimento suficiente. Conhecimento nunca é suficiente. Você tem que sempre buscar mais. O que eu fiz hoje? Pô, eu tenho 30 anos de carreira. Pô, eu já passei por muita coisa. O que eu fiz hoje? Eu acordei, peguei um balde de café, né? Porque eu não posso tomar muito café porque eu tenho gastrite, e li 3 horas de manhã. E amanhã o que você vai fazer? Vou acordar, tomar outro balde de café e vou ler mais 3 horas. Né? Então, assim, essa aqui também já é outra mensagem para quem quer uma carreira no mercado financeiro. Para quem quer uma carreira no mercado financeiro, o conhecimento nunca se esgota. Você tem sempre que aprender coisas novas. Na hora que você para de aprender uma coisa nova, você fica obsoleto, e ao ficar obsoleto, você para de ganhar dinheiro. É tão simples quanto isso. Eu já vi isso muitas vezes, gente. Pessoas que no início da minha carreira eu olhava e falava, meu Deus, esse cara é o Pelé, Neymar. Esse cara é o ídolo, entendeu? Esse cara entendeu como ganhar dinheiro no mercado financeiro. E naquele momento ele sabia como ganhar dinheiro no mercado financeiro. O problema é que quando ele teve a consciência de que ele, poxa, eu sou o camisa 10 da seleção, né? Eu sou o melhor jogador, então não preciso aprender mais. Ele começa a se tornar obsoleto, né? E um cara que você tinha uma conversa super interessante há 10 anos atrás, hoje você vai ter uma conversa e fala assim, pô, esse cara não me disse nada novo. Pô, ele parou com o conhecimento dele há 10 anos atrás, e ao parar com o conhecimento dele há 10 anos atrás, ele parou de ganhar dinheiro. Então, gente, essa é a primeira mensagem aqui na segunda parte de Investindo no Futuro, lições de estratégia. O que vocês estão vivendo, nós todos estamos vivendo, um momento único na história. Esquece as tarifas do Trump por um segundo, que nós estamos vivendo 2 momentos únicos na história. Mas assim, a gente está vivendo um momento de profunda transformação tecnológica. O que é isso? Gente, inteligência artificial vai mudar o mundo da mesma forma que a eletricidade mudou. Tá? Eu acredito piamente nisso. Inteligência artificial, para vocês usarem o termo técnico, é uma tecnologia de propósito geral. O que é a tecnologia de propósito geral, para especificar? É um primeiro bloco de uma construção de Legos, né, através da qual você cria outras coisas. Então, eletricidade, né? Imagina que você estava vendo o Thomas Edison eletrificar a costa leste norte-americana, né, na virada do século XIX para o século XX. Né? Você ia pensar em computador? Você ia pensar em tecnologias derivadas como secador de cabelo? Obviamente, no meu caso é desnecessário, mas assim. Inteligência artificial é a mesma coisa. A gente vai criar ativos, só que dessa vez tecnologias digitais, não tecnologias físicas. Né? A gente vai criar tecnologias digitais que a gente sequer imagina hoje em dia. Mas eu aposto que se a gente tiver essa conversa, a maioria aqui está em que período da faculdade? 3º, 4º, 2º? Entre 2º e 4º, né? Na média. Se a gente tiver essa conversa daqui a 2 anos, talvez 3, tá? Todo mundo aqui, todos vocês vão ter um agente digital nisso aqui. O que esse agente digital vai fazer? Tá? Você vai chegar para ele e fazer o seguinte, olha, você vai estar indo para o teu estágio, para o teu primeiro emprego, falar o seguinte, poxa, você vai estar saindo sexta-feira, 8 horas do escritório, falando o seguinte, poxa,
Marca para mim, me acha um restaurante italiano num raio de 500 metros de onde eu estou, cujo preço médio seja menor do que R$100, e marca uma mesa para 4 pessoas. O teu assistente digital vai fazer isso, você vai chegar, né, ele vai dizer, olha, tá aqui, entendeu? A cantina não sei o quê, você pega a primeira direita, a segunda esquerda, chega lá, entendeu? Você vai chegar na cantina e a tua mesa vai estar separada, né? Então, assim, a gente vai ter coisas, né, que a gente sequer imagina. E o que isso está criando, gente? Isso é parte muito importante, tá? Existe uma nova forma de criar riqueza. Isso tem a ver com a carreira de vocês presente e futura, tá? Como é que se criava riqueza antigamente, né? Vou pegar aqui e uma coisa que a gente vai falar um pouco do que precisa para trabalhar no mercado financeiro, mas assim, como é que você ganhava dinheiro na virada do século XIX para o século XX? Por que eu pego a virada do século XIX para o século XX? Porque era o capitalismo a gente chama de capitalismo sem controle. Naquela época você não tinha sindicato, você podia fazer os trabalhadores trabalharem, estou dizendo que isso é bom não, pelo amor de Deus, 16 horas por dia, 7 dias por semana. Quem eram os trilionários daquela época? Quem era a turma entendeu? Quem era o Mark Zuckerberg, o Bill Gates daquela época? O Andrew Carnegie. O que o Andrew Carnegie tinha? Ele tinha todas as empresas siderúrgicas dos Estados Unidos, né? Todos os alto-fornos dos Estados Unidos. Cornelius Vanderbilt, ele tinha todas as empresas ele tinha todas as ferrovias dos Estados Unidos, né? Rockefeller tinha, acho que é o nome que todo mundo já ouviu falar, ele tinha todas as refinarias de petróleo nos Estados Unidos, né? Então, naquela época, ser trilionário, né? Não tinha trilionário naquela época ainda, mas naquela época você ser muito rico significava você acumular ativo físico, né? Você tinha que ter uma mina, você tinha que ter uma estrada de ferro, você tinha que ter um alto forno, né? A gente criou todo um campo de economia nos últimos 10 anos para estudar um processo de criação de riqueza que a gente nunca tinha visto antes, tá? Todas as empresas que valem trilhões de dólares hoje em dia, com uma exceção, são empresas de uma coisa, gente. Alguém sabe dizer o que elas são? Empresas de capital intelectual. A Amazon não tem uma mina, tem uma refinaria, entendeu? A Google tem o Googleplex, né? Todas elas são empresas de ideias, de capital intelectual. Criou-se todo um campo novo que, aliás, vocês deveriam estudar, que chama economia do conhecimento, né? Antigamente você pegava uma função de produção clássica, a maior parte foi aqui, economia, administração, engenharia. Então você pega uma função de produção, né, quando estuda, né, economia clássica, uma função Cobb-Douglas, né? Como é que você faz um bem? Como é que você faz essa garrafa aqui, né? Você pega uma fábrica, resina PET e trabalho, né? Então, antigamente a gente dizia, olha, poxa, uma função de produção tem capital, fábrica, não sei o que lá, e trabalho, né? Hoje em dia a gente está dividindo, uma função de produção tem capital, trabalho e conhecimento. A gente divide conhecimento porque conhecimento tem características diferentes, tanto do capital físico, né, como a fábrica, quanto do trabalho, né? Então, hoje em dia, todas as empresas de $1 trilhão são empresas de ideias. O que isso significa? Que a gente remunera muito mais o capital intelectual do que o capital físico, né? O que isso significa para a carreira de vocês? Que o trabalho de vocês é acumular capital intelectual. Se alguém aqui for herdeiro e tiver uma mina de ouro, parabéns, entendeu? Não é que isso não valha muito dinheiro, né? Mas se você tiver que virar a sua carreira para algum... E, de novo, eu não quero fazer aqui, não quero dar a ideia de que capital físico não vale. Vale muito. Você ter uma fábrica de cerveja, você ter uma mina de minério de ferro, você ter uma estrada de ferro, vale muito, um porto, vale muito dinheiro. Mas todas as empresas de $1 trilhão, com uma exceção. Alguém sabe me dizer qual é essa exceção? A única empresa que vale mais de $1 trilhão no mundo que não é de capital intelectual?
Não, a Apple é o capital intelectual. Né? Saudi Aramco. Porque tem 13% das reservas de petróleo do mundo. Então, essa meio que não conta, né, gente? Mas todas as outras, o clube do trilhão, né? Se alguém aqui algum dia quiser virar o Mark Zuckerberg, né? E acho que essa é uma aspiração legítima, de verdade. Virar o Bill Gates, bom, uma geração um pouco anterior, né? O Elon Musk, aí já um pouco mais controverso, mas, poxa, um cara que criou uma riqueza gigantesca. Sergey Brin, né? Google, Larry Page, né? Se alguém quiser virar uma dessas pessoas, sua chance é acumular capital intelectual. Né? Sua melhor chance de fazer isso é acumular capital intelectual. Né? É para esse lado que o mundo está virando. E acumular capital intelectual por quanto tempo? Para sempre, gente. De verdade. Não conheço pessoalmente o Bill Gates, mas para não dizer que, na verdade, eu já tive numa palestra dele uma vez, né? Então a gente já se cruzou, mas assim, ele não para de estudar. Não sei quem já viu aquele documentário do Bill Gates, ele pega um aviãozinho uma vez por ano, com uma sacola gigantesca de livros e se enfia numa cabana no meio do nada e passa uma semana inteira lendo. Né? Então, quando você olha essa turma toda, né, essa turma toda continua estudando e estudando vorazmente. Tinha um presidente, ex-CEO da Intel, que escreveu inclusive um livro. Né? E a Intel, uma empresa que já foi ultra inovadora, né? A gente brincava que na década de 90, o combo, né? O Big Mac com batata frita daquela época era o Intel, era o Windows rodando num processador da Intel. Né? E você tinha um CEO da Intel naquela época chamado Andy Grove, que escreveu um livro chamado Only the Paranoid Survive. Né? Mas essa é um pouco a verdade do mundo onde a gente está. Essa é a boa e a má notícia para vocês. A boa notícia é: você está num momento onde acumular riqueza talvez seja muito mais fácil do que já foi em outros momentos da história. Imagina que você tivesse de novo ali século XIX, século XX, década de 50, né? Você não tinha o surgimento desses grandes, entendeu? Inovadores. Né? Você tinha inovadores naquela época, você tinha pessoas, mas assim, era muito difícil. Né? Por quê? Porque você não remunerava o capital intelectual. Então, para você ficar rico naquela época, você tinha que ir. Né? Então, por outro lado, uma vez que você fosse rico, era muito difícil você deixar de ser rico. Né? Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia, poxa, o Mark Zuckerberg sai de Harvard e vira bilionário em menos de 10 anos. Né? Por outro lado, você ser bilionário e deixar de ser bilionário porque alguém veio e inventou alguma coisa que disrupta o seu negócio é absolutamente mais fácil do que já foi em algum outro momento. Então, a boa notícia é mais fácil você chegar lá. A má notícia é mais difícil você ficar lá. Né? Então, essa vai ser uma discussão que vocês vão ter que ter ao longo da carreira de vocês. E no momento que você estiver confortável, né? Gente, uma lição aqui é a seguinte: aprendam a viver no desconforto. E no desconforto eu não estou falando de usar sapato apertado, entendeu? Dormir sem cobertor, entendeu? Ficar na chuva. Não é isso. Aprendam a viver num mundo no qual, entendeu? Tem sempre alguém querendo aquilo que você tem, aquilo que você acabou de adquirir. Poxa, eu acabei de ser promovido, tem alguém atrás de você. Né? Poxa, eu acabei de criar um produto novo que é super inovador. Tem alguém na Índia tentando criar um produto mais legal, mais inovador que o seu. Então, assim, você tem que estar confortável com o desconforto. Acho que essa é a natureza do mundo que vocês vão enfrentar daqui para frente. Que mais que eu tenho para falar, gente?
Então vamos lá, né? Como é que a gente acumula capital? Você diz, pô, Arthur, como é que eu começo? Né? Tem uma coisa que chama ciclo de vida de investimento. Né? Existe isso. Né? Em finanças existe isso. Né? Num primeiro momento, vocês têm pouco capital financeiro, não sei se é verdade para todo mundo, pelo menos para mim, quando eu comecei minha carreira, tinha rosca de dinheiro, zero. Né? Mas o meu trabalho era acumular capital intelectual e começar a acumular capital financeiro. E eu tinha aquilo que a gente chama de capital físico, saúde. Né? Aos 20, eu comecei minha carreira com 21 anos. Né? Aos 21 anos, eu era bastante saudável. Eu tive essa... Né? Então, assim, eu tinha uma capacidade de trabalho gigante. E aí comecei a acumular capital físico e a acumular um pouco de capital financeiro. Mas muito pouco capital financeiro e comecei a acumular capital intelectual. Né? Acumulei capital intelectual, mas capital intelectual é um processo que leva algum tempo, você não aprende de uma hora para outra, pelo menos eu não aprendi. Uma pessoa de QI absolutamente mediano. Né? Então, assim, comigo é sempre muito mais esforço do que inspiração. Né? O Thomas Edison falava, né? O gênio é 99% transpiração e 1% inspiração. Né? Minha esperança é que ele tivesse errado essa equação dele por 1% e pudesse ser só 100% transpiração e 0% inspiração, que inspiração eu não tenho muita não, gente. Mas assim, eu tenho a capacidade de trabalhar acima da média. Né? Então, assim, então, ao longo do tempo, vocês vão acumulando capital financeiro e capital intelectual. Esse capital intelectual se transforma ao longo do tempo na sua capacidade de ganhar dinheiro. Infelizmente, ao longo do tempo, né, aquilo que se chama de seu capital físico vai declinando, né, a gente vai envelhecendo. Isso é uma coisa que é inerente a todos nós. Todo mundo vai passar por isso, vocês não pensam nisso ainda, mas em algum momento vocês vão chegar a 54 anos, como eu. Então, assim, e aí, poxa, aquela corridinha de 10 quilômetros que para vocês hoje vocês fazem com o pé nas costas vai ficar mais difícil, garanto para vocês. Então, assim, você vai acumulando capital físico, você vai perdendo capital físico, acumulando capital intelectual, acumulando capital financeiro, esse capital intelectual vai se transformando em capital financeiro, você vai começar a investir seu dinheiro, você vai começar a poupar e investir o seu dinheiro, e aqui tem uma grande lição, gente. Quando vocês começarem a pensar em investimento, que vale agora e vai valer em qualquer momento do tempo, a não ser quando vocês chegarem muito perto do fim da vida. Né? Qual que é a equação de retorno de um investimento? Isso aí todo mundo tem que saber. Né? 1 mais R elevado a T. Não é isso? R é o retorno daquele seu investimento, T é o tempo que você fica investido. Né? O que o Warren Buffett fala para a gente? Né? O que o Twitter te diz? O que os digital influencers te dizem e te forçam a focar? Né? Todo mundo te força a olhar o R. Quanto você ganhou de dinheiro esse mês, esse ano? Qual foi a sua taxa de retorno esse mês? Qual foi a sua taxa de retorno esse ano? Né? Todo mundo posta no Instagram, olha, comprei uma ação por 10, ela já está 12, só 20% de retorno em 1 mês e meio. Todo mundo adora postar isso, né? Ninguém posta quando você comprou uma ação por 10, ela vai para 1, né? Eu acho que é relativamente raro o cara postar, é mais raro acontecer. É mais comum acontecer, na verdade. Então, assim, todo mundo pensa no 1 mais R elevado a T. E todo mundo pensa no R. O mundo inteiro é desenhado. Hoje em dia você tem CNBC, CNN Financial, todo mundo olhando, você pega a tela do Bloomberg TV, aqueles preços passando, a gamificação do processo de investimento, né? Gente, isso é tudo lixo. De verdade. Entendeu? Qual é a parte da equação que é a mais importante? Isso o Warren Buffett já te diz e todos os grandes investidores vão te dizer a mesma coisa. Não é o R, é o T. É quanto tempo você fica investido.
Se você comprar um título público federal protegido pela inflação hoje em dia, aquilo que a gente chama de NTN-B. E por que protegido pela inflação? Porque o nosso trabalho é ganhar dinheiro acima da inflação. Né? Imagina o seguinte, poxa, ganhar dinheiro nominal é fácil. Ganhar dinheiro acima da inflação é o que conta. Né? Então, assim, quando você olha para isso, você fala o seguinte, poxa, se você investir num título público federal, hoje em dia, ele te paga a inflação mais 7,5% ao ano. Se você investir num título de 10 anos, com 9,2 anos, o seu dinheiro dobrou em termos reais, ou seja, ele dobrou acima da inflação. Tem uma conversa muito interessante do Jeff Bezos, né, com Warren Buffett. Né, eles se encontraram numa conferência em Sun Valley e o Jeff Bezos fala para o Warren Buffett, quem já estudou aqui o Warren Buffett, quem não estudou, cara, tem que estudar. Né, assim, tem vários livros muito legais sobre o Warren Buffett. O que eu mais recomendo é um livro que chama Warren Buffett Inside the Ultimate Money Mind. Bem legal, que ele mostra como ele pensa. Né? Mas, enfim, aí o Jeff Bezos vira para o Warren Buffett e fala assim, cara, peraí, você falou que tudo que você faz é fácil, que uma pessoa de QI médio pode fazer, entendeu? Se o que você faz é fácil, você fala para todo mundo o que você faz. Warren Buffett fala para todo mundo as ações que ele comprou. Né? E que uma pessoa de QI médio quer fazer, por que não tem mais gente te copiando e ficando bilionário? E Warren Buffett olha para ele e fala o seguinte, olha, porque as pessoas não querem ficar ricas devagar. Né? E aí ele conta a história, né, da Berkshire Hathaway. Para quem não sabe, a Berkshire Hathaway é a empresa do Warren Buffett, né? A empresa que ele criou. Né? E no início da Berkshire Hathaway eram 3 pessoas. O Warren Buffett, o Charlie Munger, que foi o parceiro do Warren Buffett durante a vida inteira, até infelizmente ter morrido no ano passado, aos 98 anos, extremamente lúcido. E se você estudar um pouco, né, Berkshire Hathaway, essa vida do Warren Buffett, você vai falar, bom, legal, entendeu? Warren Buffett e Charlie Munger, essa é entendeu? A dupla dinâmica. Dupla dinâmica, para quem não lembra, na minha época era Batman e Robin, mas assim, talvez, assim, isso aí é pré a época de vocês. A dupla dinâmica, Warren Buffett e Charlie Munger. Né? Na verdade, a dupla era um trio. A história esqueceu a terceira pessoa. Tá? A terceira pessoa chamava Rick Gehring, tá? Que começou com Warren Buffett e com Charlie Munger na década de 50, final da década de 50, início da década de 60. E aí uma vez perguntaram para o Warren Buffett, contando essa história para o Jeff Bezos, falou, olha, eu vou te contar a história do Rick Gehring. O Jeff Bezos falou, mas quem diabos é Rick Gehring? Ele falou, pois exatamente, você não lembrou dele, mas no início da Berkshire Hathaway, nós éramos 3. E o Rick Gehring era o mais inteligente de nós 3. Tá? A gente fazia os mesmos investimentos, a gente investia, nós todos éramos sócios da Berkshire Hathaway. Só que o Rick tinha uma característica que eu e o Charlie não tínhamos. Ele falou, eu e o Charlie, a gente sempre soube que a gente ia ficar rico. A gente não tinha a menor dúvida que a gente ia ficar rico. Só que o Rick tinha a mesma característica, só que ele queria ficar rico rápido. Então o que ele fez? Ele alavancou. Ele pegou o mercado na década de 70, especificamente 73 e 74, onde nesses anos o mercado caiu 70% e ele quebrou. Né? Então ele falou assim, olha, você nunca ouviu falar do Rick Gehring? Por quê? Porque ele queria ficar rico rápido. Né? Ele não teve a paciência que eu e o Charlie Munger tivemos. Né? Então, assim, a ideia na carreira de vocês, gente, é, olha, conhecimento funciona. Eu sei que a geração de hoje, a gente é em estado, gente, a geração de hoje, eu vou me incluir aqui também, né? Porque o Instagram também tenta me pegar, né? Apesar de eu não postar nada no Instagram. Eu tenho uma conta, mas acho que a última vez que eu postei alguma coisa no Instagram deve ter uns 3 anos. E a última vez que eu entrei no Instagram deve ter 3 anos. Mas, poxa, Twitter, essas coisas todas, eu também sou afetado por isso, por essa coisa de, olha, as coisas estão acontecendo numa velocidade muito mais rápida e você tem essa
ansiedade, né? E é normal ter essa ansiedade, né? Mas não tem atalho, gente, de verdade. Tem uma mudança de paradigma. Hoje é muito mais fácil você ter um retorno. Deixa eu refazer a minha frase. Hoje é muito mais fácil você ser bem-sucedido mais rápido, né? Vou pegar uma empresa que agora está mudando, mas que, poxa, era um exemplo da empresa que a gente chamava de uma empresa que tinha uma progressão década de 60, né? Pega o Bradesco. A história de você ser presidente do Bradesco era o seguinte: você entrava como office boy, virava caixa de banco, depois você virava gerente, não sei o que lá. Depois, com 50 anos de carreira, talvez você virasse presidente do banco, né? Hoje em dia, como eu falei, o Mark Zuckerberg sai de Harvard, vira bilionário em menos de 10 anos. Então, dá para ser mais rápido? Dá. Pular a etapa e tentar fazer com que seja mais rápido funciona? Não, né? Por incrível que pareça, você tentar acelerar o processo é contraproducente. A boa notícia é que dá para que as coisas aconteçam mais rápido com vocês do que aconteceram comigo, do que aconteceram com a geração anterior. A má notícia é que se você tentar pular a etapa e fazer com que elas aconteçam mais rápido, aí é que as coisas dão errado, né? Então, assim, seguir o curso normal da sua carreira e continuar investindo em você mesmo, estudando e trabalhando, é o mais importante. Eu estou chegando ao fim e eu vou para abrir para perguntas aqui, mas você fala assim, poxa, então o que você sugere para a gente? Cara, tentem muitas coisas, de verdade. Estudem muito, eu já falei, vou voltar, estudem muito, tentem muitas coisas. Darwin funcionava, gente, Darwin funciona, na verdade, né? O que o Darwin falava, né? Poxa, a seleção natural é você testar muitas coisas ao mesmo tempo. Você não sabe o que vai dar certo. Hoje eu garanto para vocês, gente, eu já estive sentado nessa cadeira de vocês ali. Eu tive as mesmas dúvidas que vocês estão tendo. Poxa, eu quero trabalhar numa empresa, eu quero trabalhar no mercado financeiro, eu quero empreender. Se eu vou trabalhar no mercado financeiro, eu quero trabalhar em banco de investimentos, eu quero trabalhar numa corretora, eu quero trabalhar num fundo. Se eu vou trabalhar num fundo, eu quero trabalhar com ações, eu quero trabalhar com renda fixa. Tem um bando de dúvidas na cabeça de vocês nesse exato momento. E é ok ter essas dúvidas, entendeu? Muito da minha carreira foi acaso. Eu terminei na área de análise de ações por acaso. Não fazia a menor ideia do que era análise de ações quando eu entrei lá. Perguntaram, eu falei, quer? Quero. Vamos tentar. Então, assim, tentem. Não tenham medo de errar. Ninguém espera que uma pessoa de 20 anos de idade não erre. Eu não espero. Quando eu contrato pessoas da idade de vocês, na verdade, pessoas da minha idade erram muito também, mas assim, e você não precisa ter medo de errar, ou seja, viver com medo é a pior coisa que existe, gente, então não tenham medo de errar, tentem, tá? Tem um erro que vocês não podem cometer. Se eu chegar para uma pessoa que trabalha comigo de 21 anos, ele errou a conta, perdeu dinheiro, me deu a informação errada, ok. Falar, aprendeu a lição? Aprendeu. Na próxima você não vai cometer esse mesmo erro, você vai cometer outros erros? Tá tranquilo, não tem problema. Eu sei que você vai errar e isso é normal. Tem um erro que vocês não podem se dar ao luxo de cometer. Jamais. O que é a única coisa que me faria não contratar uma pessoa? É você dizer assim, poxa, ele errou. O Luiz Henrique perdeu dinheiro. Luiz Henrique, né? Luiz Henrique perdeu dinheiro operando, entendeu? Ação da Petrobras. Ele, entendeu? Ficou achando que a taxa de juros ia cair, a taxa de juros subiu. Não, tudo bem, ok. O Luiz Henrique perdeu dinheiro e escondeu a perda. Ou seja, o erro moral. Essa é a única coisa que me faria não contratar uma pessoa. Então, assim, e gente, de verdade, às vezes é tentador. Você chega lá, você olha e fala assim, putz, cara, fiz uma besteira. Cara, será que dá para varrer esse negócio para baixo do tapete? Essa é a primeira pergunta que passa na sua cabeça. Cara, não. Levanta a mão e fala, olha, errei, desculpa, aprendi, não vou fazer de novo. Por quê? Porque hoje em dia essas coisas são sempre descobertas. Mais cedo ou mais tarde.
Pode até que sejam descobertas mais tarde, mas vão ser descobertas. E, poxa, eu errei milhares de vezes na minha carreira. Errei muitas vezes mesmo, entendeu? E ainda estou aqui, né? Então, errar não mata. Eu nunca escondi um erro, entendeu? Porque o erro moral é o erro que te marca para o resto da tua vida. Você fica conhecido como aquele cara que não é confiável, né? Outra coisa, o que vocês têm que aprender, né? Então, assim, tentem, falei para vocês aprender o quê? Né? Gente, tem o básico, que, poxa, para quem está numa faculdade de finanças, para quem está numa faculdade de economia, de administração, de engenharia, tem o básico que vocês vão aprender, né? Tem uma coisa que faz a diferença na carreira, vai fazer a diferença na carreira de vocês. Todos os grandes investidores, todos, são caras multidisciplinares. O que é isso? Né? São caras que estudam muitas coisas que parecem não relacionadas a investimento. Meu filho que está sentado ali, outro dia me perguntou, poxa pai, por que eu tenho que estudar biologia? Né? E a minha resposta para ele foi o seguinte, olha, hoje em dia a gente entende economia como um ecossistema. E ecossistema é um conceito que foi criado pelos biólogos, né? O conceito de equilíbrio que a gente usa para quase tudo em economia, né? Poxa, o que equilibra, qual é a taxa de juros que equilibra a demanda e oferta, qual é a taxa de câmbio que equilibra suas contas externas, tal. Esse conceito de equilíbrio, ele é essencialmente um conceito de física, tá? Uma coisa que vocês têm que, por definição, aprender. Eu não tive na minha carreira, fez uma falta danada nos primeiros 10 anos da minha carreira. Finanças comportamentais. Para quem aqui quer trabalhar no mercado financeiro, estudar Behavior Finance, dos últimos 5 prêmios Nobel, 3 foram para finanças comportamentais. Né? Por quê? Porque a gente criou toda uma teoria de economia, né, que lidava com o ser humano como se a gente fosse um robô, uma coisa perfeitamente racional, que maximizava as coisas, tomava nossas decisões maximizando a utilidade esperada. É isso que o teu professor de micro 1 vai te dizer, né? A gente toma decisão maximizando a utilidade esperada, o consumidor maximiza a utilidade esperada, ele tem preferências que são transitórias, né? Aquela coisa, se você prefere A a B e B a C, você tem que preferir A a C, né? Então, assim, e a gente... Nos últimos 20 anos, a gente teve uma turma que levantou a mão e falou, peraí, mas nós somos seres humanos, nós não somos robôs, a gente não maximiza a utilidade esperada, a gente sente medo, a gente tem ambição, né? Então, estudar finanças comportamentais, que é essencialmente um campo que vem de psicologia. O Kahneman, que infelizmente também já morreu, que foi o primeiro prêmio Nobel em finanças comportamentais, era um psicólogo. Ele sequer economista era. Né? Então, quando deram para ele o prêmio Nobel de Economia, ele falou, não sei muito bem porque vocês estão me dando esse negócio aqui não, porque pô, nem que economista eu sou. Mas tudo bem, né? Prêmio Nobel a gente não discute, a gente ganha. Então, assim, multidisciplinaridade, estudar uma série de coisas que vocês acham que hoje não faz a menor diferença. Você fala assim, biologia, cara, que treco chato, química, pelo amor de Deus, tal. Todas as coisas que eu estudei que eu achava inúteis na escola, poxa, elas em algum momento vieram a me ajudar. E a última parte, história, tá? A história não se repete, mas ela rima. Quem falou isso? Alguém sabe? Mark Twain, né? Então, assim, o que já mostra que também estudar literatura ajuda. Assim, mas de verdade, nós estamos agora vivendo o choque das tarifas do Trump. O que me ajuda a entender o choque das tarifas do Trump? O que aconteceu na década de 30 quando a gente colocou tarifas. Então, assim, não preciso ser um gênio e falar assim, olha, vou tentar descobrir o que nunca aconteceu. Não, olha, quando aconteceu no passado isso, qual foi a sequência de eventos que se seguiu às tarifas do Smoot-Hawley em 1930? O mundo se fechou, a produtividade caiu. Pô, legal. Então, naquela época, quando aconteceu isso,
eu tenho que esperar um mundo fechado e a produtividade caindo, a não ser que tenha alguma coisa nova acontecendo, né? Então, assim, estudar história. É isso, gente. Estou aqui, vou abrir para perguntas, mas o que eu tenho para dizer para vocês? É muito, para quem gosta, é muito, muito divertido. É muito, muito legal. Entendeu? Vocês vão poder trabalhar num campo que é dinâmico, de tédio vocês nunca vão morrer, né? Você pode morrer de susto, de tédio não. Entendeu? De tédio vocês nunca vão morrer, é legal. Vai te expor a pessoas inteligentes, você vai poder sentar na sala e bater papo com o prêmio Nobel de economia, de coisas assim, vai te expor, entendeu? Aos donos do capital, tanto intelectual quanto financeiro, né? Vai te permitir viajar o mundo inteiro, eu viajei o mundo inteiro, assim, já fui para todos os continentes, né? Assim, já fui para, assim, e é super recompensador do ponto de vista financeiro, né? Vamos ser sinceros aqui também. Ninguém está aqui para fazer caridade, né? Ou alguns de nós estão aqui para fazer caridade, pô, super legal, acho bacana, entendeu? Mas poxa, então vocês podem aprender, vocês podem se divertir, vocês podem viajar o mundo inteiro, vocês podem ganhar dinheiro com isso. Então é bacana. Agora tem um preço alto. Exige muita dedicação. Exige que você ao sábado acorde, leia 3 horas, no domingo acorde, leia 3 horas, fique respondendo o WhatsApp que nem eu respondi, entendeu? Para tentar marcar um call na segunda-feira para explicar para todo mundo por que o mundo não vai acabar e essas coisas todas, né? Então, assim, é um trabalho 24/7, e hoje em dia, com essas porcarias que ficam no nosso bolso, literalmente 24/7, né? O cara te manda um WhatsApp, pô, domingo às 3 horas da manhã e espera a resposta domingo às 3h15, se você não responder, ele já manda outro cobrando, né? Faz parte do mundo no qual a gente vive, mas é bem bacana. Mas eu queria dar tempo para aqueles que ainda estão acordados fazerem algum tipo de pergunta. Vamos lá, gente, não... Decisão mais difícil. Olha, vou te dizer, cara, essa decisão quando eu voltei para o Brasil entre ganhar dinheiro e trabalhar com o Luiz Stuhlberger foi duro. Foi duro. Porque na época era o que, de novo, para mim era uma quantidade relevante de dinheiro. Mas, pô, cara, o Luiz sempre foi meu ídolo. Entendeu? Então, assim, é isso. Trabalhar com o seu ídolo e não fazer a menor ideia de quanto você vai ganhar, ou tá aqui um pote de dinheiro garantido. E vou te dizer, cara, foi a melhor decisão que eu tomei na minha carreira. Não escolher o dinheiro. Mas não quero minimizar, assim, foram muitas noites sem dormir, porque, cara, não era fácil. Não é fácil. E não vai ser fácil para todos vocês tomar essa decisão, tá? Por quê? Porque dinheiro é tentador mesmo. Né? Tem mais, gente? Diga. Você vai ter que fazer a causa. Você poderia contar pra gente um pouquinho de por que você acha? Você acha não? Por que o mundo não vai acabar depois das tarefas? Claro. Vamos lá. O mundo vai acabar. Tá? Já vou poupar o suspense de vocês. A gente sabe disso da física. Daqui a mais ou menos 4 bilhões de anos, o Sol vai consumir todo o hidrogênio da sua aura e vai se expandir de tal forma que a aura solar chegue na Terra. Então a gente já sabe que a gente tem mais ou menos 4 bilhões de anos para resolver o problema de como se mudar daqui. Então o mundo vai acabar. Por que ele não vai acabar agora? E sim, daqui a 4 bilhões de anos. Olha só, a gente tende a achar que o momento no qual a gente se encontra é o grande momento. Eu já passei pela minha carreira esse é o grande momento. Agora essa é a crise, agora sim. Olha, desde que existe o mercado de capitais, tá? A gente passou por 2 guerras mundiais, a gente passou por 2 grandes pandemias. A primeira grande pandemia foi a gripe espanhola de 1918, né, que matou até bem mais gente do que o Covid, mas passamos pelo Covid. A gente passou por uma depressão, onde a taxa de desemprego chegou a 25%, foi em 1929. A gente passou por uma grande crise, que quase foi em 1929, que foi 2008, né?
E o ser humano sempre deu uma solução para os problemas que a gente criou, né? Então, eu não estou dizendo que vai ser fácil, não, tá? Vai ser ruim. A gente vai passar por um período e por uma crise grave, tá? Não quero minimizar. Nós estamos no início de uma crise grave. Mas o mundo vai acabar? Não. Nunca acabou, pelo menos antes desses 4 bilhões de anos. E não vai ser dessa vez que vai acabar. A inventividade do ser humano vai dar uma solução para isso, sim. O ser humano, estudar história, né? O ser humano, e aí estamos falando de... Né? A gente sobreviveu à Idade do Gelo. Há 15 mil anos atrás, os historiadores estimam que a população naquela época, Homo sapiens, né? Quando veio o pico da última Idade do Gelo, o ser humano chegou a 10 mil pessoas da extinção. O total de pessoas que existia no planeta Terra no pico da Idade do Gelo eram 10 mil pessoas. Então a gente chegou a 10 mil pessoas da extinção. E conseguiu se virar naquela época e estamos aqui com os 8 bi de hoje em dia, né? Então, assim, eu acho que a gente vai conseguir dar uma solução para esse problema. Não vai ser fácil. Acho que o que o governo norte-americano está fazendo é uma burrice sem tamanho, tá? Mas, no final das contas, as coisas vão se ajeitar. E, de novo, eu sou um super otimista com a tecnologia. Toda vez que a gente teve uma tecnologia de propósito geral, 2 coisas aconteceram, tá? E eu disse para vocês que a gente está tendo a criação de uma tecnologia de propósito geral. Uma explosão de inovação, que foi o que você viu acontecer depois da criação do motor a vapor, depois da criação do motor a combustão, depois da criação da eletricidade. Você teve uma explosão de inovação, uma explosão de novos negócios, etc. E um crescimento da produtividade. Então, assim, dessa vez o Trump está jogando, com todo respeito ao presidente norte-americano, ele está jogando areia na engrenagem, mas acho que, por outro lado, tem uma coisa muito boa acontecendo ao mesmo tempo. Então, essas 2 coisas vão batalhar. A briga entre a geopolítica e a invenção tecnológica. Cara, nunca aposte contra a inventividade do ser humano. Ponto. Né? Da mesma forma como nunca aposte contra a capacidade de governos fazerem burrice. Também é outro jeito de ganhar dinheiro. Diga. Você, como monitor, disse que lê 3 horas por dia e tudo mais. Eu sei que você deu uma dica sobre o livro do Warren Buffett, né? Eu gostaria que você desse uma dica de um livro que te impactou muito durante sua trajetória. Livros que me impactaram muito durante minha trajetória. Cara, se você chegar lá em casa, um dia desses, de repente, assim, a gente faz um jantar lá em casa para os que estiverem interessados. Né? Não cabe essa galera toda lá na sala, mas a gente dá uma apertada. Você vai ver que a minha sala tem uma estante com, hoje em dia, uns 700 livros. Né? Então, escolhe um entre os 700 livros. É duro, né? Mas... Vamos lá. Putz, cara, vamos começar com coisas clássicas que a gente não lê hoje em dia, mas que deveria, né? E que eu só fui ler muito depois. A Riqueza das Nações, da Adam Smith. Tá? É o livro que começa a história do capitalismo moderno. Né? Se você quiser ler uma versão repaginada, ok, tá? Por quê? Porque o Adam Smith escreveu em 1776, então é duro ler o inglês dele ali, putz, grilo. Então, assim, tem algumas vezes que você lê a versão repaginada, é melhor, simplesmente porque a linguagem naquela época era diferente. O cara escreve de um jeito que você meio que não entende, né? Então, eu leria Riqueza das Nações, do Adam Smith. Eu leria A Evolução da Espécie, do Darwin, né? Que mais que eu leria? Eu leria... E o que é importante que eu esqueci de falar para a carreira de vocês, tá? Assim, qual é um skill que hoje em dia, eu não sei se as faculdades hoje em dia ensinam. Na minha época não ensinavam. E por isso que fazer matemática, o mestrado em matemática aplicada foi tão importante para mim. Lógica. Tá? Aprender lógica.
Gente, hoje em dia, outra coisa que vai acontecer com vocês, né? Vocês vão ser inundados por pseudo-experts que vão te explicar um bando de coisas usando um jargão super complicado, né? Aí o cara vai colocar um bando de jargões, falar, poxa, olha, a taxa de juros vai ter que subir porque o modelo, entendeu, dinâmico de equilíbrio geral que a gente está usando diz que as expectativas de inflação estão desancoradas. E quando você, o que esse cara falou mesmo? Cara, esse cara está jogando um bando de jargões para tentar te enrolar e para tentar esconder o fato de que ele não conhece profundamente aquilo que ele está te dizendo. Todo cara que usa muito jargão para te explicar alguma coisa não conhece profundamente aquilo que ele está te explicando. Tá? O Richard Feynman, prêmio Nobel de Física, ele falava que, poxa, o Einstein falava isso, ele falava que você tem que ser capaz de explicar tudo para uma criança de 5 anos de idade. Né? E o Richard Feynman falava isso, olha, um dos jeitos de você aprender uma coisa é você ensinar. E quando você vai ensinar uma pessoa, você descobre os buracos no seu próprio conhecimento. Então, assim, aprender lógica. Tem alguns bons livros de lógica antiga. Livros mais modernos, né? Vamos pensar em coisas mais modernas. Se você quiser, acho que todo mundo aqui vai ter que saber mais ou menos do mercado financeiro, um pouco de microeconomia. Então, um bom livro de microeconomia. Na minha época, o melhor livro de microeconomia era de um cara que chamava Hal Varian, que hoje é economista da Google. Tá? Então, um bom livro de microeconomia, você saber exatamente como é que funciona a demanda e oferta, te leva muito longe. Tá? Para quem for trabalhar em mercado financeiro na parte mais de investimento, você vai ter que ler algum livro de macroeconomia, né? Na minha época, o melhor livro de macroeconomia era do Olivier Blanchard e do Stanley Fischer. Hoje em dia, eu não sei qual é. Cara, saber... Então, e de investimento? Valuation. Vocês vão ter que aprender como avaliar um ativo para quem quiser trabalhar no mercado financeiro ou mesmo na parte financeira de uma empresa, alguma coisa assim. E aí, cara... Um bom livro de valuation é o do Damodaran. Inclusive, o curso do Damodaran de valuation, ele é professor da NYU Stern, né? Tá aberto. Ele tem o curso dele de valuation online, você pode ver o curso dele de graça. Então, assim, Asvat Damodaran é o nome dele. Né? Eu acho que... E, cara, vai por aí. E vai formando... Tem uma coisa que é importante, gente. Eu também esqueci de falar, e tem várias coisas que eu esqueci de falar porque eu não tenho tempo, mas assim, você tem que se basear em modelos que foram bem-sucedidos? Tem. Poxa, olhar o que o Warren Buffett fez, olhar o que o George Soros fez, o que o Stanley Druckenmiller fez, o que grandes investidores fizeram, ou que grandes gestores de empresa fizeram, o que o Mark Zuckerberg fez, o que o Bill Gates fez. Isso tudo é muito legal. O sucesso tem elementos comuns, mas o sucesso também tem elementos particulares. O que cada um de vocês tem que fazer é o seguinte, vocês têm que descobrir, vocês têm que ter a base e depois aplicar as características de vocês. Ninguém aqui vai investir como eu. Por quê? Porque vocês não são como eu. Vocês não têm a minha história de vida, vocês não têm... Cada um de vocês vai investir, vamos supor aqui que investimento seja um modelo. Cada um de vocês vai investir de uma forma diferente. E não significa... cada um de vocês investindo de uma forma diferente pode ser super bem sucedido. Por quê? Porque não existe fórmula única para dar certo em investimento. Existe fórmula única para dar errado. Então, ou seja, existem jeitos errados. Mas, então assim, não tenta só copiar alguém, né? Tenta ver o que deu certo naquela pessoa, mas também trazer o que você traz de único, de específico para aquele problema que você está tentando resolver. Putz, resposta longa para a tua pergunta, desculpa. Já acabei o tempo? Acabei? Gente, adoraria ficar batendo papo aqui com vocês, mas aparentemente a gente precisa devolver a sala, tá? Super obrigado aí pela atenção de vocês.